Audiolivro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, de Catherine Ponder, capítulo 4. A Lei da Criatividade. Vamos direto ao assunto da prosperidade. Agora que um vácuo foi criado, você está pronto para preenchê-lo com um novo e rico bem, por meio da lei criativa da prosperidade. Na verdade, essa lei se refere a 3 passos básicos dos quais falaremos nesse capítulo e nos 2 seguintes. Ter um plano, definindo os desejos relativos a esse plano e expandindo-o. 2. Imaginá-lo como já realizado. E 3. Afirmar constantemente a sua realização perfeita. Entretanto, como discutiremos nesse capítulo, a primeira parte da lei criativa é a mais poderosa, porque sem um bom plano e as definições relativas a ele, os outros 2 passos serão sempre ineficientes. Entretanto, como discutiremos nesse capítulo, a primeira parte da lei criativa é a mais poderosa, porque sem um bom plano e as definições relativas a ele, os outros 2 passos serão sempre ineficientes. Um forte desejo é um poder para o sucesso. O primeiro passo da lei criativa da prosperidade ao desejo é a capacidade de fazer algo construtivo sobre esse desejo. Recentemente, um negociante me disse que em seu trabalho, quando um cliente chega desejando muito determinados produtos, ele sempre acha melhor vender o que esse cliente quer de verdade. Disse ainda que, mesmo que soubesse que havia produtos melhores que serviriam àquele cliente de forma ainda mais satisfatória, ele nunca tentou mudar o desejo do freguês, porque o desejo é algo muito forte. Ele disse que um forte desejo denota fé no produto, o que acaba trazendo satisfação. Não há nada de fraco ou de morno no desejo verdadeiro. Ele é intenso e poderoso. Se desenvolvido e expressado de forma adequada, um forte desejo sempre carrega consigo um poder para o sucesso. Quanto mais fortes forem seus desejos para o bem, maior é o poder que eles têm para gerar esse bem para você. No aconselhamento de pessoas com problemas diversos, descobri que o tipo certo de desejo dissolve qualquer coisa que se interponha à sua realização. O desejo verdadeiro é, sem dúvida, o primeiro passo em direção à solução de problemas, na estrada para a prosperidade. Como você pode liberar desejos profundos para a prosperidade e o sucesso? Focalizando a sua atenção em um grande objetivo por vez. Um objetivo maior sempre inclui vários desejos menores que serão automaticamente realizados em seguida. Psicólogos concordam que nós podemos influenciar pessoas e eventos sustentando grandes desejos. É como se tudo e todos entrassem em sintonia com os nossos objetivos, passando a se esforçar em nos ajudar a alcançá-los. O surpreendente é que, das milhões de pessoas que pensam em ser bem-sucedidas, poucas têm desejos fortes e estimulantes. Elas se contentam a vagar de braços cruzados à mercê de pequenos eventos e expectativas. Quando uma pessoa está fazendo acontecer, em geral é alguém que deseja intensamente o que há de melhor e mais importante da vida. Uma das afirmações básicas que sugiro que todos usem, ajudando a expandir e a intensificar seus desejos construtivos, é: eu desejo o melhor e o mais importante da vida. E eu agora atraio o melhor e o mais importante. Escreva os seus desejos. Seguir a lei criativa da prosperidade significa pegar os seus desejos mais profundos e começar a expressá-los de maneira construtiva, em vez de suprimi-los, tratando-os como sonhos impossíveis. Você deve defini-los para depois fazer algo muito simples, porém muito poderoso. Ponha-os no papel. Faça uma lista. Elabore um plano para seu desejo. Depois você pode se sentir à vontade para alterá-lo, reformá-lo ou reorganizá-lo conforme desenvolve suas ideias. Definir seus desejos
E formular um plano por escrito clarifica os objetivos em sua mente, que só produz resultados definitivos quando recebe ideias também definitivas com as quais pode trabalhar. Muitas pessoas trabalham duro para alcançar a prosperidade, mas erram o alvo porque têm medo de serem definitivos internamente, em seus pensamentos e desejos. Essas pessoas querem viver melhor e ter mais dinheiro, mas nunca são precisas em seus desejos. Como querem viver melhor, de quanto mais dinheiro precisam? Na verdade, muitas pessoas hesitam em ser definitivas, receando que com isso estejam dizendo a Deus o que ele deve fazer. Mas a doutora Emily Cady escreveu certa vez: o desejo nada mais é que Deus batendo a porta da sua mente, tentando dar a você do seu bem maior. Quando você suprime seus desejos mais profundos, estes não podem se realizar de maneira construtiva. Dessa forma, se transformam em canais destrutivos, expressos por meio de tendências neuróticas, de fobias, tensão ou até mesmo de repressão, manifestada por meio do alcoolismo, das doenças mentais, do vício em drogas, de desequilíbrios sexuais ou de outras ações negativas. Pude comprovar o poder que há em escrever os desejos e em elaborar um plano detalhado com a ajuda de um procurador para quem eu trabalhei há muitos anos. Certo dia, logo após ter sido derrotado em uma eleição para o Congresso, em vez de ficar sentindo pena de si mesmo, ele imediatamente se ocupou de um novo plano. Afirmou seu desejo por um escritório maior, pela expansão da sua pequena firma com 2 funcionários para uma empresa com 5 ou 6 empregados. Afirmou também o aumento de receita anual desejado para sua companhia, ano a ano, pelos 5 anos seguintes. Naquela época eu não sabia que esse é um dos métodos mais poderosos para se chegar ao sucesso. Parecia tão simples. Para minha surpresa, vi aquele plano virar realidade e ser usufruído. A firma de advocacia cresceu aos poucos até acomodar 5 advogados, sendo cada um deles especialista em certos aspectos da prática legal. A empresa se mudou de um escritório de 2 salas para uma nova e espaçosa sede, ocupando um andar inteiro de um moderno edifício. O ditado "nada faz prosperar como sucesso" foi manifestado por aquele promotor, depois que ele criou o plano, ousou colocá-lo no papel e começou a se movimentar para concretizá-lo. A prosperidade é um resultado planejado. A história de um corretor de ações também comprova o poder de formular planos para a prosperidade e o sucesso. Poucos anos atrás, o presidente de uma grande corporação morreu. Na época de sua morte, a empresa estava em dificuldades financeiras. O vice-presidente, que era considerado excelente em assuntos financeiros, assumiu o comando. Imediatamente a empresa começou a prosperar e hoje suas ações estão entre as melhores do mercado. Seus registros de vendas, nos últimos anos, ultrapassaram todos os seus concorrentes famosos. O segredo de tamanha prosperidade? Bem, parece que esse vice-presidente tinha trabalhado durante anos em um plano que estava ótimo para o crescimento financeiro de sua empresa. No dia em que se tornou presidente, tirou esse plano da gaveta e começou a executá-lo. Hoje, essa corporação não é mais uma empresa medíocre com dívidas a estorvar o seu progresso. Pelo contrário, é uma das empresas mais prósperas do país. Ele provou que a prosperidade é um resultado planejado. A prosperidade é o resultado de pensamentos e ações deliberados. Não há nada de tentativa e erro quando se fala em uma maneira próspera de se viver. Ser bem-sucedido é algo fruto de planos bem definidos, assim como uma ponte ou um prédio. Sem planejamento deliberado, não há resultados prósperos permanentes e consistentes.
A lei criativa da prosperidade era uma das que meus alunos nos cursos de prosperidade mais prontamente assimilavam. Muitos dos homens e mulheres de negócio que iam aos meus cursos me diziam que essa única ideia já havia sido suficiente para transformar seus esforços antes ineficientes em surpreendentes resultados bem-sucedidos. Eles haviam dado duro durante muito tempo, mas não de maneira precisa. Então descobriram que não havia por que ter receio de pedir o que realmente queriam. A Bíblia promete: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Em Mateus 7, versículo 7. Talvez você possa estar pensando: eu não sei exatamente o que quero. Pode ser que seus desejos ainda não estejam definidos. Nesse caso, comece a pensar sobre isso, fazendo uma lista das coisas da sua vida que você não deseja mais. Relacione quais coisas você quer que sejam limpas ou erradicadas de sua vida. Afirme para essa lista: isso também passará. Ou então, dissolva-se. Conheço um homem do ramo de materiais elétricos que sabia disso. Seu sócio havia falecido alguns meses antes, deixando a sua parte na empresa nas mãos de herdeiros não cooperativos que não queriam nem vender nem comprar. Foi quase em desespero que esse homem começou a usar o pensamento próspero. Seu desejo era comprar a parte do seu finado sócio ou vender a sua. Ele queria resolver o impasse que estava trazendo grandes prejuízos à firma. Queria remover a desarmonia, a confusão e a incerteza dessa situação comercial. Um mês após ele ter escrito suas notas sobre a dissolução da desarmonia e a da incerteza, recebeu notícias do advogado dos herdeiros do seu sócio, dizendo que gostariam de vender a parte deles, e eles assim o fizeram sem demora. Uma fórmula de prosperidade. Um grupo de executivos provou comigo o poder do pensamento próspero em tempos de crise. Primeiro, puseram no papel o que desejavam realizar nos 6 meses seguintes. A cada semana, eles acrescentavam realizações ou mudavam algo em sua lista de resultados desejados, conforme se sentiam impelidos a isso. Em alguns casos, a lista mudava completamente, aumentando em número de desejos ou tendo outros retirados quando não havia mais interesse. Depois, os membros da turma trouxeram todas as semanas essas listas de desejos para a aula. Nenhum deles via a lista dos outros. Cada um mantinha sua lista para si. Nós começávamos a aula tomando as listas nas mãos e afirmando juntos: eu sou um rico filho de um pai amoroso. Tudo o que o Pai possui é meu para compartilhar e vivenciar. A divina inteligência agora está me mostrando como reclamar minha riqueza, minha saúde e minha felicidade, concedidas por Deus. A divina inteligência está nesse momento abrindo o meu caminho para as bênçãos imediatas. Eu tenho fé e acredito que tudo o que é meu por direito divino está agora mesmo vindo para mim e em rica abundância. Minhas ricas bênçãos não interferem no bem de ninguém, pois a rica substância divina é ilimitada e está em toda parte, disponível. Não há obstáculos. O que não é para o meu mais alto bem se dissolve em mim nesse momento e eu não mais o desejo. Agora, meus desejos concedidos por Deus são ricamente satisfeitos, da maneira divina mais maravilhosa. Os alunos também foram instruídos a passar pelo menos 15 minutos por dia lançando suas bênçãos e orações verbais, das quais falaremos no capítulo 6. Trabalhando todos os dias com as listas de desejo, revisando, alterando, expandindo-as.
Eles foram solicitados a tomar atitudes bastante precisas, como relacionar claramente quanto de dinheiro desejavam receber a cada dia, semana ou mês. Também foram instruídos a estabelecer uma data limite bem determinada, indicando quando esperavam que seus desejos fossem realizados. Além disso, não deveriam ficar imaginando, duvidando ou questionando como o seu rico bem iria se concretizar. Pelo contrário, deveriam apenas se ocupar em colocar as leis criativas da prosperidade em ação de maneiras simples. Os resultados atingidos foram fabulosos. Tenho, além disso, recebido cartas de pessoas do mundo inteiro que, após lerem sobre esse método criativo para a prosperidade, experimentaram, chegando a resultados prósperos semelhantes. Conforme o grupo ia trabalhando nas listas, revisando e alterando-as, nós afirmávamos as palavras de Goethe. Tudo que podemos conceber, podemos alcançar com a ajuda de Deus. E nós nos lembrávamos dessa verdade. Todo obstáculo sai correndo do caminho daquele que sabe para onde está indo, e o mundo inteiro parece estar do lado daquele que tenta se elevar. Parece haver um poder quase mágico em pensar sobre desejos, expressando-os de forma construtiva, escrevendo-os em uma folha de papel, estabelecendo uma data para a sua realização e depois orando para que o bem divino seja feito. Parece tudo muito simples para funcionar? As grandes verdades e segredos mais poderosos geralmente parecem simples. Tão simples, na verdade, que é comum encontrar quem os negligencia, tentando encontrar uma maneira mais difícil para chegar ao mesmo objetivo. Escreva uma carta a Deus. Uma mulher de negócios invocou o método criativo de prosperidade de um modo um pouco diferente. No primeiro dia do ano, em vez de fazer suas resoluções de ano novo, ela escreveu uma carta a Deus em que relacionava todos os seus desejos para o ano que começava. Então colocou a carta, dobrada, dentro de sua Bíblia. Perto do fim do ano, essa executiva me mostrou a carta em que estavam relacionadas muitas coisas, e de forma muito específica. Todos os grandes desejos ali contidos haviam sido concretizados. Ela era viúva e tinha expressado o desejo de se casar de novo. Perto do fim do ano, eu mesma realizei uma cerimônia particular de casamento para ela e seu noivo, que havia conhecido por meio de amigos. Ela também havia declarado na carta seu desejo por uma casa melhor. Seu noivo lhe deu essa casa. Outro grande desejo era um trabalho melhor. Em meados daquele ano, ela também conseguiu uma posição confortável, satisfatória e com um bom salário. Mas eu devo alertá-lo, seja honesto consigo mesmo quando escrever seus desejos. Expresse, como a mulher fez, os seus desejos mais profundos. Não escreva o que outra pessoa quer para você ou o que você acha que deveria querer. Seja honesto consigo mesmo e com o seu Criador se quiser resultados felizes. Conheço outra empreendedora que escreveu uma carta semelhante a Deus no primeiro dia do ano. Porém, em vez de escrever os seus maiores desejos e mais profundos desejos, acabou relacionando alguns de seus desejos menores e mais superficiais, de modo indolente e indiferente. As coisas que corroíam o seu coração nem sequer foram mencionadas. E então, nada aconteceu. Ela manteve seus desejos mais profundos trancados dentro de si. E, por isso, não havia um canal aberto pelo qual a substância de Deus poderia derramar o rico bem sobre ela. Um pai amoroso sempre quer para você algo melhor do que tem agora. O reino dos céus está a seu alcance. Caso queira o auxílio de Deus para viver nesse reino, pelo menos pode ser honesto com ele e consigo mesmo. De outro modo, você bloqueia qualquer possibilidade de concretização. Talvez você esteja pensando, mas e se meus desejos não forem pelo que há de mais elevado? Eu ainda devo ser honesto e relacioná-los em minha lista? Certamente, porque sendo honesto você os está liberando ao invés de suprimi-los,
Conforme você os libera e os enfrenta, um pai amoroso pode ajudá-lo a retificá-los para o bem. Tenho visto esse princípio funcionar com sucesso nas vidas daqueles que encontrei em minhas sessões de aconselhamento. Conheci pessoas que até esperavam auxílio espiritual, mas que talvez sentissem que seu problema era embaraçoso ou chocante demais. Elas, assim, preferiam falar de seus problemas menores. Queriam manter trancado dentro delas aquilo que as incomodava. Em todos os casos, a solução divina só podia surgir quando essas pessoas chegavam ao cerne de seus problemas. O método criativo de escrever os desejos se provou tão eficaz para uma amiga, dona de uma escola de modelos, que ela resolveu registrar em gravações as instruções específicas sobre a confecção das listas, sobre como revisá-las diariamente, etc. Agora ela usa a fita como parte do seu curso na escola. O resultado? Muitas de suas alunas já conseguiram bons empregos no ramo da moda, na rádio, na televisão. Tudo depois de confeccionarem com confiança listas em que especificavam que trabalho desejavam ter, quanto queriam ganhar, quantas horas esperavam trabalhar e a que condições de trabalho almejavam. Outro exemplo simples, mais efetivo, de invocação da lei criativa da prosperidade é começar e terminar o seu dia tomando notas e fazendo listas. Pela manhã eu sempre me sento por alguns minutos, geralmente com uma xícara de café. Quando penso no meu dia e nas grandes e pequenas coisas que quero conquistar para mim mesma e para os outros, faço uma lista de todas as conquistas que desejo. Isso só leva alguns minutos, o que é um tempo bem gasto, porque sinto dessa forma que estou no controle do meu dia. Muitas vezes escrevo uma nota de agradecimento a Deus no fim da lista, pela concretização divina e por minhas conquistas. Pode parecer extraordinário, mas muitas coisas são conquistadas por mim sem que eu tenha feito nada além de colocá-las na minha lista e de agradecer pela manifestação divina. De modo semelhante, à noite passo mais alguns minutos revisando meu dia e escrevendo notas de agradecimento a Deus pelas bênçãos e pelo bem recebido. Começo também a pensar no dia seguinte, tomando notas relativas a uma realização perfeita. Isso me garante paz interior e um sono tranquilo. Sempre havia mais bênçãos a relacionar do que eu esperava. E a partir do momento em que descobri que a prática de fazer listas pela manhã e à noite era assim tão satisfatória e iluminadora, passei a sentir como se estivesse perdendo algo quando não observava esse ritual diário. Agora, quando faço as minhas listas, as coisas raramente saem errado no meu dia. Muitas pessoas usam esse método. Caso a técnica de fazer listas esteja começando a lhe soar trivial, deixe-me garantir uma coisa: essa é uma técnica usada por inúmeras pessoas para chegar ao sucesso. E mais do que a maioria de nós percebe, porque as pessoas bem-sucedidas quase nunca fazem propaganda de seus segredos de sucesso. 2 engenheiros de sucesso me mostraram pequenos bloquinhos que eles mantinham dentro do bolso interno de seus casacos e que eles sacavam quando as coisas ficavam frenéticas durante o dia de trabalho. Neles, faziam anotações rápidas sobre o modo como queriam que as coisas funcionassem. Ninguém suspeitava do que eles estavam fazendo e, assim, em meio às pessoas ao seu redor, eles rapidamente reconquistavam o controle dos vários problemas com que se confrontavam. Recentemente, uma mãe perguntou ao seu filho, um jovem executivo, sobre um curso que ele estava fazendo na empresa. O rapaz explicou que tinha sido instruído a usar uma nova técnica psicológica especial para solucionar seus problemas no trabalho. O curso havia ensinado que o método apropriado para solucionar seus problemas era sentar-se, escrever o problema, anotar o que ele considerava ser a melhor solução e depois rasgar o papel em pedaços e relaxar, pois ele tinha conseguido pensar em uma solução possível, tanto por escrito quanto mentalmente. Esse executivo ficou bem espantado quando sua mãe lhe disse que já usava esse método havia muitos meses, depois de aprendê-lo em um curso. Os rendimentos de um médico
aumentaram muito em poucas semanas, depois que ele começou a escrever o valor exato que esperava de sua atividade a cada semana. Antes ele havia tentado pensar em termos de aumentar a sua renda mensal, mas os números lhe pareceram muito altos para poder aceitar em sua mente. Quando trouxe tudo ao nível semanal, pareceu mais fácil que sua mente aceitasse a ideia de um aumento, e assim isso se manifestou de forma bastante rápida. Eu concordo com o autor dos Provérbios, quando esse nos instruiu: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Provérbios 3. Quando você estiver tentando obter o favor e a compreensão aos olhos de Deus e do homem, a técnica de escrever é de fato muito poderosa. Escreva aos anjos. Se você busca a solução a respeito de assuntos financeiros, é bom escrever recados em segredo, destinados a cada uma das pessoas envolvidas nesses assuntos, selando-os e colocando-os em sua Bíblia. Os místicos costumam ensinar que todos têm um anjo ou um ser superior que os guarda e que, quando não é possível alcançar esse anjo de maneiras diretas, podemos escrever em segredo para eles. De fato, os místicos vão ainda mais longe. Descrevem 7 tipos de pessoas com quem é mais fácil e eficaz lidar escrevendo para seus anjos do que tentando argumentar diretamente com elas. Talvez você esteja pensando: tenho certeza de que é um misticismo excelente. Mas quão prático é o método de escrever cartas aos anjos? Bem, você deve concordar que se está tendo dificuldade com alguém é porque não foi capaz de alcançar essa pessoa de maneira habitual. Então, o que terá a perder tentando alcançá-la em segredo, por meio do ser superior por ela responsável ou de seu anjo? Um executivo estava tendo problemas em fechar um negócio, pendente havia muito tempo. Todos os envolvidos estavam cooperativos e queriam concluir o assunto, com exceção de um deles, que ficava mudando de ideia e parecia muito incerto sobre tudo. Esse único homem mantinha todas as coisas suspensas. Desesperado, o executivo decidiu tentar o método de escrever aos anjos. Aparentemente, o homem que estava causando o problema era tímido, apreensivo, sempre temeroso de alguma coisa. O executivo escreveu em segredo o oposto, ao anjo de, digamos, John Brown. Eu o abençoo e agradeço por estar trazendo uma solução perfeita a essa questão comercial, para a satisfação e bênção de todos os envolvidos. Escreveu essa declaração 15 vezes, porque tinha aprendido que os antigos acreditavam que o número 15 dissolve e dissipa situações difíceis. Em poucas semanas, o executivo fez um interurbano para me contar que a pessoa que estava causando o problema tinha ido ao seu escritório e dito: venha ao meu escritório amanhã de manhã e os papéis estarão prontos para serem assinados. Essa situação já foi muito protelada e estou ansioso para concluí-la. A transação foi então encerrada. Escrever notas pagou as contas. Outra técnica de escrever notas é também útil para ajudar as contas a serem pagas. Quando suas contas começarem a chegar pelo correio, em vez de se ressentir delas silenciosamente, você deve escrever nos envelopes: eu agradeço pelo seu pagamento total. Você é imediata e completamente paga por meio das ricas avenidas da substância divina. Quando as contas já estiverem acumulando, também é bom fazer uma lista das que já venceram e do total devido, e, acima ou abaixo de cada uma, escrever a mesma declaração relativa ao seu pagamento imediato. Um homem de negócios certa vez trouxe uma pasta cheia de contas e me disse como eu poderia usar o poder do pensamento próspero para conseguir pagar todas essas contas. Algumas delas já estão vencidas há vários meses. Nós então nos sentamos, por 1 hora ou mais, fazendo uma lista dos valores devidos e para quem. Listamos primeiro as que estavam vencidas há mais tempo e as mais urgentes.
Então escrevemos no papel a declaração acima, relativa ao seu pagamento imediato. Como parecia impossível pagar todas as contas naquele momento, também fizemos uma segunda lista, mostrando aquelas que deveriam ser pagas de qualquer maneira na semana seguinte, junto com a declaração: agradeço por serem imediato e completamente pagas até, colocando a data de 7 dias depois. Uma vez por semana, esse executivo vinha com sua pasta de contas e nós as vimos sendo pagas passo a passo. Levou cerca de 2 meses para que todos os seus assuntos financeiros se resolvessem. Quando isso finalmente aconteceu, concordamos que ele usaria a mesma técnica no primeiro dia de cada mês para sempre pagar as contas em dia. Esse método pareceu ajudá-lo a ter controle mental de seus assuntos financeiros. Quando ele conseguiu o domínio de seus pensamentos, foi capaz de cumprir suas obrigações financeiras no prazo. Ai daquele que escreve sobre seus problemas. Foi Isaías quem nos aconselhou. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Isaías 10, versículo 1. Isso com certeza se aplica às questões financeiras do indivíduo. Um homem que eu conheço estava tendo dificuldades financeiras. No começo, elas não eram tão prementes, como uma pequena mudança de atitude, sem dúvida, poderiam ter sido resolvidas. Mas sem perceber isso, em seu preocupado estado mental, esse homem começou a escrever sobre seus problemas em detalhes a seus amigos. Conforme amplificava a dificuldade em sua mente e nas mentes de outras pessoas, ele multiplicava seus problemas. Depois que começou a aplicar o pensamento próspero à situação, levou vários meses para limpar a situação. Descobriu que era preciso parar de falar de seus problemas para outros e parar de pôr no papel tudo que era negativo. Quando ele começou a reverter o processo, escrevendo secretamente como queria que seus negócios seguissem dali adiante, suas dificuldades começaram a diminuir pela primeira vez em meses. De modo semelhante, é bom escrever todos os dias sobre como você quer que as coisas sejam, em contraste com como elas se apresentam no momento. Isso não só ajuda a sua mente a aceitar a melhora que você deseja, mas também é por meio da escrita que o seu desejo vai ao éter e é sintonizado por todos os envolvidos, que então começam a cooperar e a ajudá-lo. Repito, pode parecer um método místico, mas se esse método produz resultados práticos e úteis para você, por que não ousar ser um místico moderno? Assuma controle do seu passado e de seu futuro. Também é bom ganhar controle sobre o passado ou futuro, escrevendo afirmações sobre eles. Descobri em minha atividade de aconselhamento que muitas pessoas ainda vivem no passado, arrependendo-se de erros. O olhar para o passado impede que essas pessoas sigam adiante e façam progresso no presente e no futuro. Percebi também que muitas pessoas excelentes têm medo do futuro. Em qualquer caso, você deve escrever como desejaria que as coisas tivessem sido, referente a algum erro do passado, ou como deseja que sua vida seja agora e no futuro. Quando escreve afirmações sobre como queria que os eventos desagradáveis do passado tivessem acontecido, isso parece remover a agulhada que a lembrança desses eventos podem trazer. Conheço vários exemplos em que pessoas envolvidas em experiências infelizes no passado escreveram, telefonaram ou apareceram para dizer que o incidente não importava mais e que tudo estava perdoado. Em alguns casos, bons relacionamentos foram felizmente restabelecidos entre aqueles que haviam vivenciado amargos problemas e mal-entendidos. De modo similar, se há algum evento no futuro que parece ameaçá-lo, assuma o controle sobre ele em seu pensamento, fazendo listas sobre como você quer que ele aconteça. Escreva os nomes de todos os envolvidos e escreva as afirmações definitivas, de harmonia, de compreensão e de resultados perfeitos que você deseja ver realizados. Como o fator tempo não existe no reino mental, sua mente pode se projetar ao futuro e retificar os resultados ainda por vir, para que assim
tudo corra com facilidade, rapidez e sucesso. A mente é um servo maravilhoso quando o homem percebe isso e treina sua mente para trabalhar por ele. Um dos mais bem-sucedidos jovens executivos que eu conheci me contou que, quando adolescente, escreveu um plano detalhado de 12 anos para o seu progresso pessoal. Esse plano foi manifestado por ele, embora ainda não tenha sequer 30 anos. É considerado rico e prevê-se que se tornará milionário em poucos anos. Esse método é extremamente poderoso. A lei criativa da prosperidade pode ser extremamente poderosa para produzir o sucesso e a felicidade, tanto para o seu passado, seu presente e até mesmo o seu futuro. Existem certos desejos que todos queremos ver manifestados de forma visível, florescendo em excelentes resultados. Então, por que não se juntar a incontáveis outras pessoas produzindo bem maior em sua vida por meio dos métodos que criam prosperidade? Comece agora mesmo se perguntando, em primeiro lugar, o que você mais deseja em sua vida? Faça isso honestamente. E seja específico, definitivo e sincero consigo mesmo. Em seguida, escreva seus desejos principais. Em seguida, afirme em segredo a realização divina dos seus desejos, sem contar a ninguém o que está fazendo. Afirme: eu agradeço pela imediata e total realização desses desejos. Tudo isso, ou algo ainda maior, acontecerá comigo. Acontecerá em um tempo divino, de acordo com o rico bem de Deus para mim. Depois, mude e revise suas listas conforme se sentir inspirado. Passe pelo menos 15 minutos por dia com sua lista. Ouse permitir nesse procedimento simples e depois se prepare para uma vitória esmagadora, repleta de resultados felizes. Mais coisas do que você sequer imagina chegarão à sua vida, porque o universo amistoso de Deus deseja que você prospere e seja abençoado. Eu gostaria de relembrá-lo da promessa de Goethe: o que você pode ou sonha que pode, comece. A ousadia tem dentro de si o gênio, o poder e a magia. Por que não comprovar isso agora? Como um pensador próspero costumava me dizer, eu descobri que os resultados começam a surgir para mim só depois que eu me movimentei na direção deles. Os métodos criativos que apresentei aqui são maneiras simples, mas comprovadas, de ajudar você a se movimentar na direção do seu bem. Depois que você começar esse movimento para o bem, não se surpreenda se ele correr em sua direção. Você poderá encontrá-lo antes mesmo da metade do caminho. Encerro o capítulo da Lei da Criatividade aqui e aguardo você no capítulo 5, onde nós vamos falar sobre a Lei da Imaginação. Obrigada pela sua companhia. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, quero te convidar, inscreva-se agora. Não esqueça de deixar seu comentário, de deixar um like também nesse vídeo, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e encaminhá-lo também para outras pessoas. Obrigada e até amanhã.